Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o benefício de capacidade de gerenciamento de nuvem, que é como você vai gerenciar, criar e deletar até mesmo os seus ambientes de nuvem. Nós vamos falar sobre isso e esse é mais um vídeo da série Desvendando a Azure. Então, bora pro vídeo. Bom galera, começando aqui mais um conteúdo da série Desvendando Azure. Já queria começar pedindo para você dar um likezão aqui no vídeo, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas também que estejam interessadas nesse assunto, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? E também deixar seus comentários, suas sugestões aí de outros conteúdos também que vocês queiram ver aqui no canal, beleza? Bom, esse vídeo eu vou falar sobre a parte de gerenciamento de conteúdos, né, de recursos na nuvem, tá? Ele é mais um dos benefícios quando você começa a adotar a nuvem. Então, esse vídeo aqui é embasado na parte lá da AZ900, que é a certificação de fundamentos de Azure, né? Então, se você entrar aqui na página da certificação, aqui, vou lá, até aqui embaixo tem a parte de conteúdo, né? Que você pode estudar. E se você entrar aqui nesses links, por exemplo, esse daqui na parte de descrevendo o Azure, né? Você vai entrar aqui, escrevendo o conceito de Azure, e aqui na parte de benefícios é esse último conteúdo aqui, tá? Então só queria mostrar esse conteúdo aqui para vocês, como vocês chegam, porque no próprio site da Microsoft Learning você consegue encontrar muitos conteúdos bacanas quando você estiver estudando para a certificação de AZ900, tá? Então, entrando aqui nessa parte de capacidade de gerenciamento da nuvem, eu até trouxe aqui o documento da Microsoft como base para a gente entender um pouco mais do que seria essa parte de qual que seria esse benefício quando a gente começa a trabalhar com a nuvem, né? O que seria essa capacidade de gerenciamento da nuvem. Então, aqui no próprio documento ele fala sobre dois tipos de capacidade de gerenciamento: o gerenciamento da nuvem e o gerenciamento na nuvem, né? O que seriam esses dois tipos aqui? Então, basicamente, o gerenciamento da nuvem é o que? Gerenciamento da nuvem diz respeito a gerenciar seus recursos de nuvem. Na nuvem você pode escalar automaticamente a implantação de recursos com base na necessidade, né? Então, por exemplo, imagina que você tem a necessidade de criar 10 máquinas virtuais, isso no modelo on-premises ali, né? Se você for criar 10 servidores físicos, já seria muito trabalhoso, né? Agora, se você tem um servidor parrudo e você vai criar 10 máquinas virtualizadas nesse servidor, já é um pouco mais fácil, né? Mas quando você está trabalhando com cloud, você pode criar essas máquinas virtuais de forma exponencial. Então tem algumas configurações ali na criação da máquina virtual que você pode estipular que você quer criar 10 máquinas, por exemplo, e ele vai criar todas as 10 máquinas com a mesma configuração, modificando, por exemplo, ali o nome da máquina, né, colocando algum prefixo, né, pode ser VM1, VM2, VM3, VM10, né? Então ele vai criar todas essas máquinas com a mesma configuração de uma forma automática, né? Então você consegue criar isso no próprio portal. Você também consegue criar scripts onde você vai colocar todas as configurações dessas máquinas e você pode rodar, por exemplo, ali um for each, né, um looping, onde você vai fazer a mesma criação dessas máquinas 10 vezes, né? Então, tendo sempre esse cuidado de você modificar ali a nomenclatura, porque você não consegue criar o mesmo recurso com a mesma nomenclatura, né? E existem alguns recursos que até que você precisa escolher um nome único, né, na internet, como o caso da Storage Account. Então, você tem esse tipo de facilidade. Outra parte aqui seria implementar recursos com base em um modelo pré-configurado, removendo a necessidade de configuração manual. Então, no caso da Azure, por exemplo, existem alguns modelos pré-criados de alguns recursos, né? Eu vou deixar aqui embaixo também o link para vocês identificarem esses modelos ARMs, né? Então, em alguns vídeos anteriores eu falei sobre o ARM Template, que é como se fosse toda a programação que funciona por trás do portal ali da Azure, né? E a própria Azure já tem um monte desses modelos pré-criados de recursos. Então, por exemplo, eu quero criar uma configuração de 2 VNets com um peering pré-configurado.
existe um modelo lá já pré-criado, né, que você pode utilizar ele, modificando, por exemplo, a configuração de IPs, né, das duas VNets, mas existem várias outras configurações já pré-criadas que você pode ver esse modelo e basicamente importar dentro do seu portal e já deixar pré-criado. Fora que você também tem a possibilidade de você criar os seus próprios modelos, né? Então, quando a gente está começando a trabalhar com nuvem, é natural a gente utilizar muito portal, a cada criação de máquina virtual, storage ou qualquer outro tipo de recurso, a gente vai lá e usa o próprio wizard do portal para fazer a criação desses recursos. Agora imagina que você está numa empresa que já está bem consolidada, já tem ali meio que um modelo pré-criado de cada tipo de recurso, como que eles vão ser criados. Então você pode criar esse modelo, né, no modelo, seja no modelo ARM, ou seja utilizando o Bicep, utilizando Terraform, scripts, né, com PowerShell ou Bash, né. Você pode criar esses modelos e utilizar esses modelos para você fazer as suas futuras criações. Então imagina que você tem um modelo de uma máquina virtual Windows que vai ter tal tipo de sistema operacional, que sei lá, pode ser a última versão ali do Windows Server. Ele vai ter algumas configurações de seguranças que são necessárias a ser adotadas na sua empresa. Então você já vai deixar tudo aquilo pré-criado, né? E você vai utilizar esse modelo para a criação das próximas máquinas virtuais, diminuindo assim o remanejamento, né? A reconfiguração do seu ambiente para readequar esses recursos para o modelo de negócio da sua empresa, tá? A outra parte que a gente vai falar, então você consegue monitorar a integridade dos recursos e substituir automaticamente os recursos com falha. Então é muito bacana que o próprio portal da Azure ele te traz a informação ali dos recursos, se ele está funcionando bem, se não está funcionando bem, e você pode utilizar os recursos de backup, de recuperação, para restaurar esses recursos. Então, usando aí mais uma vez a máquina virtual, que é um dos principais recursos, né, quando a gente trabalha com nuvem, se você tiver uma máquina virtual ali que está rodando a sua aplicação, você tem um backup configurado nela, imagina que você roda alguma atualização que acaba quebrando o sistema operacional da sua máquina. Você pode utilizar do recurso de backup para restaurar essa máquina ali do último backup realizado de uma forma fácil, né? Evitando que você tenha que reconfigurar toda a máquina, que daria um trabalhão, né? Você só restaura ali aquele backup do último backup realizado, tá? E também receber alertas automáticos com base em métricas configuradas de modo a ficar ciente de desempenho em tempo real. Essa parte de monitoramento, pessoal, é muito bacana porque você consegue entender como seus recursos estão funcionando. Então, de repente, você cria ali a sua máquina virtual da sua aplicação, do seu banco de dados, né? Cria uma storage account ali para fazer o compartilhamento de arquivos e tudo mais. E todas essas métricas, elas vão mostrar como que tá, como aquela aplicação, o seu ambiente está performando, né? Então, de repente, você criou uma máquina virtual ali para colocar um banco de dados para sua aplicação e a sua aplicação não está funcionando muito bacana, né? Não tá funcionando direito. Você consegue ver nessas métricas como que está a performance dessa máquina virtual, como que está a performance de disco, de memória RAM, de CPU e tudo mais. E você também consegue criar alertas que, conforme determinada métrica tenha uma porcentagem, você pode receber esses alertas para você ser mais proativo, né? De repente você não vai esperar a sua aplicação cair para você ter uma ação. Você já pode receber esses alertas de uma forma automática, né? Você configura esses alertas e assim que você receber esses alertas, você já vai tomar essas ações, tá? E nessa parte aqui de baixo, que é a parte de gerenciamento na nuvem, ela é muito relacionada a como que a gente faz o gerenciamento dos nossos recursos na nuvem, né? Então nós temos todos esses benefícios de performance, criar máquinas virtuais em lote, gerenciar, né, essas máquinas virtuais, monitorar elas e tudo mais, mas essa parte de
gerenciamento na nuvem é mais relacionado a como que a gente faz isso. Então, nós temos como meio principal o portal da Azure, que é a parte visual, né, que você consegue acessar os recursos, ver as configurações dos recursos e tudo mais. Normalmente, quando a gente está começando a nossa jornada em nuvem, é o que mais a gente vai utilizar. Mas conforme vai passando o tempo, você já vai pegando muita experiência com a Azure e quer um pouco mais de celeridade na hora de gerenciamento, você vai começar a cair de repente para a parte de infras code, né? Vai começar a utilizar ali um Terraform, o Bicep para fazer a criação e gerenciamento dos seus recursos, ou pode utilizar ali também as APIs da Microsoft, né, para fazer esse gerenciamento dos seus recursos, ou usar mesmo aqui o PowerShell e também o Azure CLI para gerenciar esses recursos. Então tudo aquilo que a gente consegue fazer pelo portal, a gente consegue também fazer por essas outras formas, utilizando linha de comando. E com isso a gente consegue até encadear vários comandos sequenciais. Então, por exemplo, quando eu vou criar uma máquina virtual, antes eu preciso criar um resource group, eu preciso criar uma VNet onde eu vou colocar essa máquina virtual, eu preciso criar os discos onde eu vou colocar dentro dessa máquina virtual, eu preciso colocar todas as configurações, né, que eu vou usar nessa máquina virtual. Por aí só então eu fazer a criação dessa máquina virtual. Então são vários steps antes de realmente fazer a criação da máquina virtual que você pode colocar, por exemplo, num script e colocar esse script para rodar automaticamente. Então sempre quando você for criar o seu ambiente, você cria um script ali, cria o seu ambiente, ou até mesmo, por exemplo, se você estiver utilizando o Terraform, você pode construir todo o seu ambiente ali no Terraform, colocar ele para rodar, para criar o seu ambiente, e se não estiver ali de acordo com o que você está querendo, você pode destruir esse ambiente. Então você tem todas essas outras formas quando você vai fazer a criação, o gerenciamento, o delete, alterações no seu ambiente para você utilizar. Não só o portal, você pode utilizar de todas essas outras ferramentas para gerenciar os seus recursos. Beleza? Bom, e no vídeo de hoje era basicamente isso. Então, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, peço para você dar um like, comentar o conteúdo, compartilhar com outras pessoas também, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar esse likezão aí para incentivar cada vez mais a criação desses conteúdos, tá? E se você tiver sugestão também, pode mandar aqui no próprio vídeo ou lá no LinkedIn também, que eu vou estar de olho. Beleza? Muito obrigado e valeu!